episódio do podcast Mundo Empresarial, este espaço gostoso onde a gente troca ideias sobre negócios, marcas, histórias que inspiram de verdade. Para começar, já deixo aquele recado importante. Já somos quase 140 mil inscritos no canal. É muita gente que ama aprender com quem faz, com quem acerta e transforma o mercado todos os dias. E se você ainda não fez parte disso, bora lá, se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente. Vai por mim, tem muito conteúdo bom vindo por aí e muito conteúdo que já está disponível no canal. Esse episódio tem o apoio da galera da Print, que acredita no poder da comunicação, e daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre eles. Fica por aí. Agora, vamos ao que interessa. Hoje a conversa é sobre marketing, comunicação, estratégia, posicionamento, tudo aquilo que eu particularmente adoro. E para isso, eu recebo uma pessoa que tem muito para contar. Eu estou falando da Mariucci Esmerim, criadora da Royal Brand, uma consultoria que tem um olhar super sensível, estratégico e humano sobre marcas. A Mariucci, a Mari, publicitária, tem mais de 25 anos de estrada, já passou por vários setores, é apaixonada pelo varejo e criou a Royal, com o propósito de transformar negócios a partir de conexões reais. Mari, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço, que apresentação linda. Ah, que bom. Muito obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muito à vontade de bater esse papo, contar essa história que eu tenho certeza que vai agregar para tantas pessoas. Muito bom. Mari, a gente vai por partes. Eu quero falar um pouquinho sobre a sua história, para depois a gente se aprofundar um pouco mais na Royal, tá? São 25 anos de estrada. Uma menina baiana, com um sotaque delicioso, né? Perdeu um pouquinho já o sotaque, né? Já tá atenuado por conta de estar em São Paulo há 10 anos. Há 10 anos. Né? Me fala sobre esses 25 anos de experiência. Uma menina que tem aí 18, como é que tem aí 25 anos de experiência? Que conta é essa que não fecha? Que conta é essa que não fecha? Me fala um pouquinho sobre isso, sobre a sua trajetória. Vamos lá, querida. Eu sou formada em comunicação social, né? Eu sou publicitária de formação. E é uma vocação, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Só um parêntese, eu cheguei a prestar vestibular para odontologia, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu perdi. Porque eu na cadeira do dentista todos os dias fazendo a mesma coisa, não seria eu. Então, é uma vocação, eu sou apaixonada pela comunicação. Eu acho que as palavras transformam, elas têm o poder de transformação real, assim. Então, eu comecei muito jovem como estagiária numa indústria de produtos de limpeza ainda em Salvador. E lá fiquei por 7 anos. Muito tempo. Muito tempo. Então, do estágio eu fui contratada quando da minha formação. Então, eu me formei e eles quiseram continuar comigo. E ali eu tive absoluta certeza que eu nasci para fazer o que eu faço até hoje. Eu nasci para transformar produtos, marcas em experiências. Assim, o meu olhar, ele sempre foi muito mais além do que um produto físico. Um produto físico você pode ter muitos parecidos, iguais entre si. Mas eu acho que o que caracteriza, o que diferencia uma marca é o que tem por trás dela. É a história que a gente conta sobre essa marca. Então, a indústria me ensinou muito, assim, trabalhar num chão de fábrica é muito bom, assim, eu vi nascer produtos do rótulo, da embalagem, de escolher o aroma, o perfume. Eu fiz parte do primeiro amaciante 2 em 1 do Brasil, assim. É demais. Quando lança o amaciante com facilitador de passar roupas. Então, ali eu tive a certeza que eu queria seguir no varejo. Eu sou apaixonada pelo varejo, eu acho que é uma relação muito forte entre o consumidor e alguém que se propõe a colocar um produto e um serviço à disposição dele. E caminhei por muitos lugares diversos, assim, eu olho para trás, hoje quando você fala dessa brincadeira de 25 anos com 18, eu fiz muita coisa e eu fiz muita coisa diversa, diferente entre si. Uhum. Que é o que me traz até a Royal e já a gente vai chegar nela e você vai entender que faz muito sentido o que eu me proponho a fazer hoje, assim, porque eu acho que a Royal é a materialização desses 25 anos. Então, de indústria, eu tive experiência com o mercado de comunicação. Eu trabalhei dentro de um jornal, um grande jornal de Salvador, fazendo parte do núcleo de CRM, que é relacionamento com cliente, assinante, anunciante, tempo de vida, cadeia de relacionamento, quem é mais ou quem é menos importante, a curva de aprendizado para você manter uma relação de cliente com uma empresa, tudo que é feito, né, para isso. Às vezes a gente esquece, o pós-venda é tão importante quanto a conquista de um cliente. Uhum. Depois eu fui para o mercado automotivo, fiquei quase 8 anos, trabalhei com 10 marcas de automóveis. E as pessoas, Mari, tem marketing em carro? Eu falei, vocês não fazem ideia do quanto Muito. Muito! É um marketing mais processual, talvez. Porque o nome concessionária
vem de concessão mesmo. Então, para você manter aquela bandeira sob a administração de um grupo de varejo, de mercado, você precisa seguir regras, processos, fluxograma, rotina. Vem daí toda a paixão que eu tenho, assim, por você manter uma empresa organizada. Assim, o mercado automotivo me ensinou muito. E mais, assim, carro é igual. Você fala, Mari, como é que faz marketing de carro? Se o mesmo carro que eu compro aqui, eu posso comprar literalmente ali na outra esquina, com outra concessionária. Aí eu chego num ponto que é muito importante, que é o atendimento. É aquele vendedor que está no showroom e que está ali à disposição para ouvir o cliente. E não só para empurrar um carro. Sim. Né? Porque o carro ele é igual, literalmente, é catálogo. Então, é o vendedor, é a conversa, é o escutar o que o cliente precisa. Aí vem esse meu olhar, assim, de você... Eu sempre falo que uma venda bem feita é aquela que o cliente compra e não que você vende. Sim. Porque você vender, você empurrar. Mas quando o cliente compra, ele tem a certeza que ele fez um bom negócio. Sim. Depois eu fui para moda, agência de propaganda... Até que eu chego num momento em Salvador, que é de onde eu sou, de origem, nascida em Salvador. E eu percebi que a cidade, o mercado, especialmente, já estava ficando pequeno. Assim, eu tinha chegado num lugar que seria um teto de experiência mesmo. Assim. Eu falei, mas eu não quero parar agora. Eu acho que eu ainda tenho mais, tanto para aprender quanto para oferecer. E aí eu me dei um tempo, meio que sabático, e eu fui para a Índia. Isso é demais. Essa história da Índia é demais. É perfeita. Eu fui para a Índia fazer um curso avançado de silêncio. Eu fiquei em silêncio por 9 dias. Você ia conseguir, Lucas, ficar em silêncio por 9 dias? Talvez eu não conseguiria, não. Consegue. Quem diz que não consegue é que mais precisa. Fica a dica. Eu preciso. Eu sei que eu preciso. Eu tenho consciência disso. E daí, é um curso de formação para instrução de meditação e yoga para crianças e adolescentes. Então, eu saio de lá certificada internacionalmente nesse curso. Nice. E quando eu voltei para o Brasil, eu conheci lá um grupo de empresários que estava desenvolvendo uma indústria, né, de produtos cosméticos, não testado em animais, bem natural, bem pegada à Índia mesmo, orgânico. E eles precisavam fazer a tradução Índia-Brasil... tradução de rótulo, embalagem, adaptação para Anvisa, enfim, né? Todo esse por trás que acontece quando se fala de importação. E eu falei, por que não? Só que o CD ficava aqui em São Paulo. Eu falei, eu acho que chegou a vez de dar esse passo. Eu acho que se eu pedir tanto ao universo, acredite, ele disse sim. E aí eu vim para São Paulo, sabendo que era um projeto temporário, era uma startup. O e-commerce, lançamento, mas é muito mais algo voluntário. Mas eu falei a porta de entrada que eu precisava, né? A porta de saída de Salvador e de entrada em São Paulo, num outro mercado. E quando acabou esse projeto, eu falei, eu não quero voltar. Eu quero continuar aqui. Eu senti que São Paulo tinha mais para me oferecer. Eu me senti muito bem aqui desde o início. Foi quando eu fiz um processo seletivo para um grupo de administração de shopping center. Eles são muito grandes, eles administram e têm participação em quase 60 shoppings hoje no Brasil. E passei no processo seletivo para gerenciar o marketing de um shopping. E fiquei por 8 anos, que foram os meus últimos 8 anos de mercado corporativo. E aí, nessa soma, a gente chegou nos 25, que você brincou. Muito bom, muito bom. É tão bom te ouvir contando a sua história, porque seu olho brilha, né? Você fala, o sorriso é de orelha a orelha, né? É muito bom ouvir isso. E aí, a gente chega na soma dos 25, ok. E quando você teve esse start de que era a hora de você ter uma coisa sua? É hora de eu pegar toda essa experiência e transformar em algo, né, meu, né? Que a gente vai chegar na Arroio. Mas como foi? De onde surgiu isso? Às vezes a vida prega umas pecinhas pra gente e talvez na hora não faça muito sentido porque te leva para um lugar... eu não gosto de falar de sofrimento, mas de falta de sentido, né? E eu passei por um processo de burnout sério no final do ano passado e eu precisei parar.
Assim, eu fiz essa conta. São 25 anos à disposição né? Eu escutei uma frase muito elucidativa para o meu momento, assim, que quando você está à disposição de uma empresa, você sempre representa essa empresa. E eu senti que, por que não me representar? Por que não contar a minha própria história? E eu entendi que aquele momento ali que a vida me pausou, porque obviamente eu não escolhi, eu não queria ter passado por isso, mas a vida me pausou, foi a hora que eu também usei para pensar em outras formas de continuar a serviço, mas de uma forma diferente. E eu chego na Arroio, e aí eu acho que junta propósito e vocação. Eu acho que eu cheguei numa equação muito legal quando você soma propósito e vocação. Vocação porque eu acho que os 25 anos atestam que eu nasci para fazer isso. Eu não tenho mais essa dúvida. E o propósito vem de um lugar de servir. Eu tenho muito isso dentro de mim, pessoal e profissionalmente falando. Eu gosto do serviço. Eu gosto de estar dentro de uma empresa como eu estou hoje, atualmente, e eu escutar de sócios, de funcionários, Mari, você fez a diferença. Mas isso vem de um lugar de quem se coloca a serviço, assim. Então, a Arroio nasce da junção mesmo, assim, desse propósito meu pessoal com a vocação profissional. Eu cheguei num lugar de conforto, mesmo tendo passado por algo difícil, mas eu ressignifiquei esse momento. Então, o Arroio, ele é um sonho materializado. Arroio já existia, documentação, marca, registro, site, tudo pronto. E acho que a vida, ela chegou e me empurrou para Arroio, assim. Eu não tive muita escolha. Quando eu vi, eu já estava imersa. Assim, eu já estava dentro desse projeto, executando, sendo convidada. O universo dizendo sim, sabe, Lívia? Então, eu escuto muito os sinais do universo, assim, né? Então, eu entendi, eu escutei e ela existe, assim, ela nasceu. Então, eu acho que é um parto de uma gestação muito longa. Sim. Não é um parto só de 9 meses, é um parto de 25 anos. Você foi se preparando, né? Eu fui me preparando para chegar nesse lugar. Todas as experiências, sem exceção, me trouxeram até aqui. Todas. Maravilha. E vale lembrar, pessoal, que ela é uma comunicóloga, né? Uma publicitária premiada, porque essa experiência sua do shopping te fez criar um projeto, né? Que foi premiado, você foi receber essa premiação internacional. Conta pra gente, como que foi isso? Quando eu trabalhava nesse shopping, ele fica numa região periférica do entorno de São Paulo, uma cidade metropolitana. Muito carente de cultura, muito carente de destinos de lazer. Então, o shopping ocupa esse lugar na cidade e junto à população. E eu percebi que ali existiam muitos talentos, assim, né? Você começa a ter uma relação muito próxima de quem frequenta o seu centro comercial. Pelo menos eu me disponho a ter essa relação, assim, a não olhar só um cliente com o olhar do cifrão, né? Ali tem uma pessoa por trás. Sim. E aí eu comecei a perceber que aquela cidade tinha uma vocação artística, assim. Eu falei, eu gerencio o marketing desse lugar, eu tenho público, que são essas pessoas, e eu tenho um espaço que é literalmente um mall, né, onde as pessoas caminham. Por que não trazer e transformar esse mall num palco? Eu falei, é isso. E aí lancei a ideia. Eu lembro que na época teve uma certa resistência, assim, Mari, vai dar certo? Arte, cultura, dentro de um shopping. Eu falei, por que não? Assim, né, eu sempre fui essa pessoa, por que não? E nasceu. Hoje virou uma marca que é chamada Festival de Arte e Cultura. E, assim, 3 edições já aconteceram de lá para cá, mas a primeira, que é a que me deixa muito feliz, porque foi, teoricamente, a mais simples, assim, em termos até de investimento, porque eu não tinha nem como exigir muita coisa. Era uma ideia minha, mas como que eu vou exigir investimento? Você tinha que provar que ia dar certo. Eu tinha que provar que ia dar certo, assim. Quem vai apostar nessa ideia doida? Exato. E eu fiz com os recursos disponíveis, assim, e deu muito certo. Shopping Center, ele é regido dentro de uma associação, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, e que todo ano tem uma premiação nacional com vários critérios de revitalização,
de lançamento, de comercial, resultado em vendas e marketing. Os projetos de marketing são escolhidos. E esse festival de cultura, ele ganhou não só ele ganhou 2 troféus. Ele ganhou como o melhor case de marketing de todos os shoppings do Brasil. E no final, essa associação elege o melhor projeto dentre todos os indicadores. Lá vou eu subir no palco de novo, o que eles chamam de prêmio destaque. Muito bom. Então, foi um troféu de ouro e um prêmio destaque, assim. Mas, de verdade, Lívia, o que me deixa muito feliz não é o troféu em si, é a causa. Sim. Porque naquela noite de lançamento de coquetel do festival, no meio do mall, eu fiz um palco redondo, assim, igual essa bolachinha aqui do microfone. Era um palco 360 no meio do mall. Uhum. Quando as bailarinas iam subir no palco pela primeira vez na vida delas, porque elas fazem parte da Escola Municipal de Bailado da cidade, mas elas não tinham palco. A cidade não tem um teatro, então elas nunca tinham subido no palco para ver a plateia assim de cima. Quando eu vi o olhar daquelas bailarinas e uma mãe chegou para mim para dizer: eu vim assistir a minha filha. Para mim não tem preço que pague, entende? Então, transformei vidas por um projeto de arte e de cultura, que é uma coisa que eu realmente me emociono de falar. Porque eu acho que isso salva. Com certeza. Eu acho que isso salva pessoas, assim. Então... E aí depois veio a segunda, e depois veio a terceira edição. E eu desejo muito que esse projeto, ele siga, assim. Ele siga transformando vidas. Eu acho que a compra é consequência. Mas quando você fideliza o cliente... não tem como dar errado. E é um legado que você deixou, né? É um legado. Um projeto que se transformou num legado. Teve suas outras, as edições, se tornou uma marca, teve outras edições, enfim. Então, é realmente um legado. Isso deve ser muito emocionante. Eu me emocionaria. Muito. Eu falo disso com emoção nos olhos mesmo, porque... eu acho que a educação é o que salva. Eu acho que a cultura tira você de um lugar... Obrigada, Lucas. Lucas já Era só me convidaram para um podcast, tá? Desculpa aí. Essa parte não estava no script, não. Mas eu acredito muito que a união dos esforços, eu acho que poder público e poder privado podem e devem caminhar juntos. Eu acho que quando você tem um objetivo e um propósito maior, isso é o que fica. Então, quando você fala de legado, eu tenho uma profunda gratidão de ter vivido isso. Assim, eu olho para trás, como eu falei do amaciante também, assim... a gente facilitou a vida das donas de casa, assim. Não precisava mais de 2 produtos, era 2 em 1. Então, assim... E é isso que eu quero continuar fazendo. A Arroio, ela nasce para isso, assim. Então, não tem nada que eu pudesse tirar desse caminho, dessa trajetória, que fizesse menos diferença. Não, tudo foi importante. Tudo, absolutamente tudo. Muito bem. Vamos falar de Roio, então, né? Vamos! Roio significa braço em japonês, é isso mesmo? É isso mesmo. E como você teve a ideia de colocar... Que palavra significativa, né? Que nome, assim, perfeito. E a gente, escutando você falar sobre a sua história, sobre a sua marca, a gente sente que você abraçou mesmo todas essas oportunidades, né? Que deram aí, que fizeram nascer a Roio. Por que Roio, então? Por que abraço? Me fala. Quando eu estava percebendo, né, que o meu desejo de autonomia, ele ficou maior do que a prestação de serviço dentro das empresas, eu falei, eu preciso agir, né? Eu não posso esperar sair do mercado por uma questão financeira, por uma questão de trajetória. Então, eu comecei. Eu sou muito planejadinha, assim, tudo meu acontece muito organizado, assim, isso é do meu pai. E aí, quando chegou a fase do brand mesmo, assim, eu contratei uma agência só de mulheres, a gente vai chegar nesse papo já já. Sim. Eu contratei uma agência só de mulheres, até da sua terra, de Minas. Legal. E eu falei o briefing para Carlinha, que é o nome da designer que trabalhou para mim, e eu falei, Carlinha, o propósito da Arroio é mais do que servir, é abraçar. Ela ficou com aquilo na cabeça. Abraçar. Eu falei, sim.
Eu acho que abraço, em termos de gesto, é onde você chega mais perto do outro. Então, eu desejo chegar tão perto das empresas quanto um abraço. E isso foi uma discussão de briefing, assim, de uma publicitária para uma design. E ela foi muito assertiva. Ela fez todo um trabalho de busca de... Porque aí você tem que ver. Você pode ter ideia, mas se o nome já pertence a outra pessoa, você não pode registrar, enfim. Sim. E eu não vou dizer que foi sorte, eu vou dizer que era porque tinha que ser. O nome Royo estava disponível no INPI. E quando ela me apresentou... Primeiro ela apresentou o nome, para depois a tipologia e tudo. Sim. Quando ela apresentou o nome... Eu apenas precisava de um lencinho. Igual, eu não tive o Lucas na hora para me trazer um lencinho. Porque eu falei, meu Deus do céu, é um nome pequeno, é um nome forte, de fácil assinatura, então... E aí depois veio tudo. Perfeito. Veio a tipologia, veio a cor. Então, Royo é isso, assim, não é um abraço subjetivo. É uma forma, é uma metodologia de trabalho, assim. Eu não me proponho a manter um distanciamento que muitas vezes é comum nesse território de consultoria. Você vai quase que como um raio-x, assim. Você tira um raio-x e vai embora. Eu não me disponho a isso, assim. A Royo, ela existe para mergulhar junto e profundo, assim. Conexão e abraço são similares, assim. Então... Royo, primeiro a gente se conecta e depois nos transformamos. Esse é o slogan. Então, primeiro eu me conecto com você, depois a gente vai se transformar junto. Porque quando eu saio de um processo desse, eu também me transformei. Né? Quando eu saio de uma mentoria, quando eu saio... Eu sou diferente, assim, eu aprendi uma coisa nova. Com certeza eu cheguei em empresas que, por mais que eu tenha 25 anos, eu nunca tinha trabalhado a fundo. Então, hoje eu trabalho com esporte, hoje eu trabalho com entretenimento... E eu aprendo também. Então, vem daí, vem desse desejo de estar muito perto. Eu acho que abraço é isso, né? É isso, muito bem. Isso. Vou pegar o gancho de que você falou da transformação conjunta, né? No seu manifesto, em algumas postagens que você faz, tem 2 frases que me chamaram muita atenção, que se destacam bastante. Terá um pouco de mim em você e um tanto de você em mim. E a outra que é, o melhor de mim eu desejo ao seu negócio. Né? Elas são frases de uma força afetiva, assim, gigantesca, né? Que tem muito a ver com o abraço, que tem muito a ver com o seu propósito, né? Me fala sobre isso. Como você se entrega aos projetos, né? Para que eles tenham um pouco de você e você um pouco dele. Que bom, que pergunta linda, assim, que eu acho que eu consigo responder de uma forma mais objetiva para as pessoas entenderem. Quando eu falo isso no manifesto, eu escrevi esse manifesto, assim, eu escrevi todo, assim, eu adoro ler, eu sou uma leitora voraz e eu gosto muito de escrita, tanto que um dos serviços da Royo é a escrita criativa. Então, quando eu falo que eu vou deixar um pouco de mim em você, um tanto de você em mim, é que após e durante toda a minha metodologia de trabalho, Lívia, eu preciso entender do seu negócio. Né? Eu não vou conseguir transformar o seu negócio. E transformar, não entenda que a gente vai apagar a sua história ou recomeçar, não é sobre isso. A transformação vem de uma dor. Né? Você pode ter uma dor no seu negócio, que seja na área comercial, que seja na área de marketing, que seja na área de comunicação, que seja no RH. Às vezes a gente... não tem a pessoa certa no lugar certo, né? Então, mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer o seu negócio. Então, vem daí um pouco desse manifesto. E quando eu assino o melhor de mim, eu desejo ao seu negócio, é que eu não vou acordar, não vou sair de casa para não fazer o meu melhor. Assim, não faz sentido para mim, né? Por mais que eu só tenha 18 anos, eu não vou acordar para me propor a entrar no seu negócio que tantas vezes eu vejo que é o sonho de alguém. Né? O seu negócio é o seu sonho. Então, quem sou eu perto dele, se não alguém que precisa contribuir, assim... eu preciso contribuir de alguma forma, seja lhe dizendo verdades que muitas vezes são duras de ouvir, mas eu preciso contar também com você enquanto empresária, né? Ou também, serviço, um reconhecimento. Não, se isso aqui não está funcionando, eu tenho que ter uma abertura de mudança. E juntos a gente faz isso. Então, se você reparar, o manifesto inteiro, essas frases, ela está sempre no plural, assim, porque é um nós. Eu não faço nada sozinha. Assim,
Ninguém conhece mais do seu negócio que não você. Sim. Ninguém. Então, vem daí, assim, eu me transformar. Porque eu vou aprender muito com você. Muito. Mas me permita também, de fora, com esse olhar externo, ver coisas que talvez ali, por um apego emocional, por uma dificuldade, por uma falta de conhecimento mesmo. Eu sempre digo, ninguém é bom em tudo e não tem que ser. Se você me colocar agora na cadeira do dentista, tadinho de quem sentar ali. Sim. Eu não vou saber fazer nada. Então, assim, juntos, o tempo inteiro eu falo sobre união. Vem de novo o abraço na conversa, vem de novo a conexão. Vem desse lugar de união e soma dos esforços e soma de conhecimento para chegar num propósito maior. Eu não falo nem de resultado, eu falo de propósito maior. Claro que isso vem número, isso vem aumento de receita. Eu quero sim que ao final de um processo como esse, que pode durar 3, 6, 9 meses, 1 ano juntos, você melhore. Melhore em número, melhore em rentabilidade, melhore em resultado, melhore na satisfação de funcionário. Assim, uma empresa ela é saudável quando as pessoas que trabalham nela são felizes. Às vezes, eu entro e eu sinto uma atmosfera, você fala, essas pessoas elas estão felizes aqui dentro, se elas não estiverem. Sabe? Então, é isso. Eu não vou me dispor a sair da minha casa, que é um lugar de muito conforto, para não me sentir bem. Então, eu preciso sentir essa abertura. De mim, você vai ter. Então, quando eu falo o melhor de mim, eu desejo para o seu negócio, é sobre isso. Assim, o meu melhor eu vou querer colocar. Perfeito. É muito, isso. Muito, muito bom. Vamos falar, então, sobre os serviços prestados pela Arroio, por você, através da Arroio. Você falou da escrita criativa, que é um deles, né? A gente também tem a questão do branding. Me fala sobre todos esse leque de serviços. Legal. Eu vou dar exemplos até muito práticos para as pessoas entenderem, né? Um desses clientes que eu atendo hoje, por exemplo, que é uma empresa de entretenimento aqui de São Paulo, grande, eles oferecem espetáculos grandiosos, shopping center, estatais, em prefeituras. Eles estavam com um problema específico na área comercial. Então, o que a Arroio consegue fazer para ajudá-los? Eu sempre começo, por um diagnóstico interno. Eu nunca vou começar com o olhar de fora se eu não entender a sua realidade. O que é um diagnóstico interno? É sentar e ver o seu organograma, você tem as pessoas certas, ideais, o tamanho da sua equipe está ok. Não entenda que isso é aumento de equipe. Muitas vezes é redução, mas é colocar processo. Sim. Às vezes tem uma equipe inchada e eu vejo muito... contrata mais gente. Não, não é isso, né? Vamos estruturar. Então, esse olhar interno é olhar para dentro mesmo. É cadeira a cadeira, quem faz o quê. Depois a gente passa para um olhar de mercado e concorrência. Então, eles querem expandir. Eles estão com uma dorzinha no setor comercial. Eu quero crescer. Tem mercado para você crescer? Então, depois de estudar o interno, eu vou para o olhar externo. Você consegue crescer porque tem mercado ou porque você quer? Já está saturado? Que mercado é esse que a gente está falando? Como você se diferencia? Porque é difícil você não ter concorrência hoje. Sim. Quase todo mundo tem algo similar para oferecer. Como você vai se diferenciar? Então, qual é aquela essência que só você tem? Vamos colocar luz nisso? Então, você faz melhor chegada de Papai Noel. Então, vamos colocar luz sobre isso para você se destacar nesse mercado? Depois, eu vou para o que eu chamo efetivamente de planejamento estratégico, que já é um outro serviço. Planejamento estratégico é o que, por menor que seja a sua empresa, você precisa ter horizonte. Você precisa saber aonde você quer chegar e como você vai chegar nesse lugar. Se você não sabe para onde ir, já tem um ditadozinho que fala isso. Qualquer lugar vai, né? Qualquer vento serve. Uhum. Mas não é sobre pegar qualquer vento. É sobre pegar o vento para levar o barco para onde você quer que ele vá. E planejamento estratégico é objetivo, é a missão da sua empresa. Você tem isso escrito, os funcionários da sua empresa sabem. Às vezes está trabalhando ali no dia a dia e não sabe para onde está indo. Todo mundo sabe que o barco agora está remando para a direita? Ou tem um perdido ali que está remando para um outro lugar? E ao final desse trabalho vem o que eu chamo de posicionamento. Então, a Lívia vai prestar serviço para esse mercado, utilizando essa tabela de preço, comunicando dessa forma. Então, é uma estruturação que começa lá dentro e termina até como você vai aparecer.
Uma consultoria completa. É uma consultoria completa. E muito personalizada, né? Extremamente personalizada. Os clientes que eu atendo atualmente, eu não tenho nenhuma solução copia e cola. Isso é importante. Nenhuma. Porque são mercados completamente diferentes. Um outro exemplo de cliente que eu atendo é uma consultoria, é uma empresa de marketing esportivo. Então, é uma consultoria para ampliação de mercado. Eles entenderam que eles estavam focados num único nicho de mercado aqui em São Paulo e eles queriam crescer. Como cresce? Como faz para você crescer num mercado que você tem já muita gente fazendo? Corrida de rua hoje em São Paulo virou uma febre. Todo mundo corre, menos eu. Eu não. Eu compartilho aí da sua... Todo mundo... Eu não corro. Mas vamos correr de outro jeito. Tá uma moda, né? Vamos largar na frente. O slogan que eu brinco com eles é: vamos largar na frente. Então, como faz para largar na frente no mercado que, se você for parar para espremer a essência, é correr? Largou, correu, chegou na linha de chegada. O que você faz de diferente? A gente tem uma arena, a gente oferece atividades antes e depois das corridas. Eu brinco com eles, eu quero que a nossa arena seja o próximo Rock in Rio das corridas. Perfeito. Por que eu estou falando isso? Você vai aumentar a receita trazendo parceiros para fazer demonstração de produtos nessa arena. Por que não uma concessionária de carro? E aí eu me lembro de quando eu fazia lançamento de carro, pode colocar um carro dentro dessa arena e enquanto, durante ou depois das corridas, as pessoas não puderem experimentar e fazer um test drive ali naquela pista. É a experiência, né? É viver a experiência. Então, é isso, assim. Mas já é como você está falando. Eu não tive essa sacada assim. Primeiro, eu precisei conhecer do negócio. Ver aonde tem as oportunidades. Mas isso a gente só faz a 4 mãos. Eu fico, inclusive, fisicamente dentro das empresas. Depende do contrato, depende da forma que a gente estabelece de trabalho, mas eu procuro, pelo menos uma vez por semana, estar nessa empresa. Viver o dia a dia da empresa é muito importante para mim, assim. Eu preciso sentir o nível de felicidade das pessoas. A atmosfera, às vezes, é uma mudança, Lívia, que você faz de cadeira. Às vezes, o chefe está muito distante do seu liderado. E isso causa um abismo entre eles e falta conversa. E, às vezes, era só uma dica que precisava acontecer e uma barreira ali invisível foi criada, sabe? Então, tudo isso, para mim, conta muito. Então, não tem fórmula pronta. Eu tenho metodologia, isso sim. Que eu acho que vem daí, não tenho a menor dúvida, que vem desses 25 anos, tirando um pouquinho de cada lugar, para eu desenvolver a metodologia. Mas a receita, não me peça, porque eu não tenho de bolo. Eu não vou poder fazer isso com você. Cada empresa vai ter a sua dor e a sua solução. Isso é muito interessante, porque nessa era dos coaches, né? Assim, e não criticando Claro. os coaches, não é isso. Mas às vezes a pessoa vai num desses eventos e acha que vai ter a resposta para todos os problemas dela ali, né? Ali naquela palestra, ou naquele dia, ou naquele final de semana, enfim. Perfeito. E não é, né? Porque é muito específico. Cada um é cada um, cada negócio é cada negócio. Cada pessoa que administra aquele negócio é uma pessoa diferente, vai dar um pouco de si e vai, né, que faz mudar aquele que faz ter a cara daquele negócio, enfim. Então, isso é preocupante, né? Então, a pessoa ela tem que entender que para que a marca dela cresça, melhore, prospere, enfim, é preciso uma coisa muito personalizada. Muito. Eu faço formação, eu sou publicitária já formada e hoje... Eu faço pouca coisa, eu faço formação em psicanálise. Quase nada. Quase nada. Freudinho ali. Muito bom. E ele fala, a essência da psicanálise é uma única palavra que é singularidade. E eu trago muito isso para as empresas. Você é singular. O seu negócio, ele é único. Por mais que você dispute concorrência, mercado, o seu negócio, o seu CNPJ não tem outro igual. Então, me assusta, assim, eu compartilho do seu sentimento de até um pouco de aflição mesmo, assim. Porque eu acho que até, em certa medida, é um pouco irresponsável você propor uma solução de palco. Eu tenho muito medo desses movimentos coletivos no sentido de falta de pensamento. Às vezes eu sinto uma certa preguiça das pessoas, Lívia, em se aprofundar um pouco mais. Sim. Eu sinto isso verdadeiramente. Então, aquilo que parece ser mais fácil é consumido mais rápido. Não vai servir para mim. Como vai servir, né?
pode servir por coincidência para mim, para você, até um certo nível, até um certo ponto. Mas não acredite em fórmulas prontas de quem vende milagres. Eu tenho pavor de vender milagre. É muito irresponsável, né? Eu não faria isso, eu jamais farei isso, assim. Eu vou me propor realmente a sanar a sua dor. Perfeito. É isso. Encontros, conversas, trocas. Ontem eu estava numa dessas empresas e a gente já está do meio para o fim da consultoria. E a gente olhou o organograma dessa empresa, eu falei, esse organograma eu nunca tinha feito em lugar nenhum em 25 anos. Porque é uma empresa muito interdisciplinar, cada departamento depende do outro. Eu falei, não tem uma linha solta. Todo mundo depende de todo mundo aqui. Mas isso a gente chegou à conclusão juntos. Sim. Porque foi uma quebra de barreira, era um problema que eles estavam vivendo de separação de departamento. Não tem como separar. Eu falei, se vocês não se derem bem, o negócio não prospera. Porque é uma empresa totalmente interdisciplinar. Então, fórmula pronta não existe, resultado rápido é uma coisa que eu sempre falo para os empresários, para quem está disposto. Tenha uma visão de médio e longo prazo, não desista rápido. Assim, não queira que o resultado venha de forma milagrosa, queira que ele venha de forma perene. É um passo de cada vez, né? Duradouro. Para eu chegar no topo, eu passei por alguns degraus. Isso é fundamental, assim, e vai servir para o negócio também. Perfeito. E aproveitando o gancho da questão dos coaches, né? Uma outra coisa que tem virado coach ou a resposta milagrosa é a inteligência artificial, né? Uou! Tem muita gente usando de inteligência artificial para fazer desde o seu planejamento até a sua arte final, enfim, falando de comunicação, né? E isso é assustador também, né? Ai, Lívia, eu acho que, para além de uma questão de time, que eu acho que toda nova tecnologia traz, né? O primeiro momento, ele é sempre mais assustador, porque é novo. O novo, ele sempre traz um pouco disso, do espanto, né? Eu acho que a gente passou desse primeiro momento da inteligência artificial na medida em que ninguém mais tem dúvida de que ela veio para ficar. Mas, uma pessoa que trabalha com palavras há 25 anos como eu tenho absoluta certeza que a inteligência artificial deveria, eu vou falar isso porque eu não quero me parecer impositiva, mas sugestiva. Ela deveria ser usada como ferramenta e não como produto final. Sim. Eu acho que toda ferramenta que venha para agregar é muito bem-vinda. Eu acho que o próprio nome já fala inteligência, eu acho que tem por trás todo um sistema, de fato, muito robusto, muito inteligente, mas ele não pode ser o produto final. Como eu vou encontrar a solução de uma empresa como a sua, de um negócio como o seu, se eu simplesmente jogar as características numa máquina que não está sentindo o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo os seus olhos. Eu estou percebendo o clima da sua equipe. Eu estou entendendo quais são os meandros, aquilo que às vezes nem todo mundo vê, mas as pessoas sentem. A máquina não sente. A máquina é objetiva, né? Ela não sente. E o meu trabalho, ele é um trabalho de sentido. As palavras estão aqui para isso. Então, de novo, faço utilização da inteligência artificial, sim, como ferramenta. Às vezes me bloqueia uma ideia de uma frase. Ela vai me dar aquela frase, mas eu tenho um texto inteiro com a minha cara. Você acabou de falar do meu manifesto. Todas as palavras foram dessa cabecinha aqui. Eu nunca conseguiria passar esse sentimento para uma máquina. Jamais. Jamais. Então, alguns clientes trazem para mim isso. Ai, Mari, eu joguei no chat GPT uma dúvida que eu tinha e tal, deu esse resultado. Eu falei, você confia nesse resultado? Ou ele foi só Não, vamos falar sobre isso. Então, tá bom, vamos falar sobre isso. Então, sim, veio para ficar, mas defendo uma utilização muito responsável e limitada. Eu acho que ela tem que ser limitada, ela não pode ser o produto final.
Me incomoda também ver muitos textos hoje em dia, inclusive de agências, né? Porque a inteligência artificial, ela tem vícios de linguagem. Total. Eu consigo ver, eu consigo saber quando é uma inteligência artificial que fez um texto, né? Então, assim, me incomoda demais essa questão. E aí a gente entra também na questão de escrita criativa, mas antes, eu só vou dar um recadinho aqui, vou falar da Print, que também é sobre comunicação e pode ajudar, inclusive, os seus clientes, os nossos clientes, vamos lá? É isso aí, gente. Tem um chazinho. Um chazinho, olha que beleza. Olha, Lucas! Ai, arrasou Lucas! demais, Lucas. Olha isso aqui, gente. Olha que perfeito, chazinho. Vocês vão ter que me aturar toda semana aqui, Agora, tá? deixa eu te falar por que do chá. Que ele quis me agradar, porque eu não tomo café. Eu sou uma jornalista que não toma café. Pode isso? Pode isso, Mari? Como? Eu já cheguei pedindo o meu. E pior que na edição passada do podcast que a gente gravou foi sobre o quê? Sobre máquina de café. E eu fiquei assim, como que eu vou falar de máquina de café se eu não tomo café? Mas é óbvio, né? A gente conversou, bateu papo e tal. Foi muito divertido. Mas, infelizmente, eu tenho esse desvio de caráter aí, gente, que eu não tomo café. Não confie em quem não toma café. É isso. Mari, pode se servir aí. Licença. Obrigada, Lucas. Você é um amor. Obrigada, Lucas. Até bolachinha. Gente. Que isso. Não tem condições uma coisa dessa. Maravilhoso. Muito, muito bom. Eu vou tomar depois. Vou falar primeiro sobre a Print aqui. Beleza, Lucas? Vamos lá? Quando você toma o seu cafezinho, come sua bolachinha lá. Vamos lá. O mundo empresarial também tem o apoio da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa de cartão de visita, de embalagem, adesivo, rótulo, caneca ou qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar qualidade, agilidade e ótimos preços. Tudo com tecnologia de ponta e atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Acesse agora, então, print.com.br e descubra como levar a sua identidade visual para outro nível. Vamos lá. É isso. Vou tomar meu chazinho aqui, tá, Lucas? Um minutinho só. Delícia de chá nesse dia friozinho. Tem adoçante. Quer um adoçante? Tá ótimo, querida. Não? Obrigada. Eu vou pôr uma... Ai, gente, eu sou péssima, né? Eu não sou do café, não sou do adoçante, eu sou do açúcar. Ai, gente. Lívia maravilhosa, gente. Tá tudo certo. Ai, Jesus. Então, vamos lá. Vamos falar... Vamos voltar a falar sobre Vamos voltar, arroz. minha querida. Vamos falar sobre equipe. Tá bom. Equipe feminina. Na verdade, a gente ia falar sobre escrita criativa, né? Mas tá tudo envolvido Tá tudo lá. certo. Você prefere falar sobre o quê primeiro? Escrita criativa ou sua equipe feminina? Ah, pode ser a equipe feminina. Beleza. Pode ser. A gente pega o gancho que eu falei, né? Desde o começo, eu escolhi uma agência feminina pra trabalhar. Pra trabalhar. Por quê? Mari, me explica. Vamos lá. Eu tenho um episódio específico na minha carreira, nesses 25 anos, que foi o mercado automotivo. E, conhecidamente, é um mercado muito masculino, né? Muito. Muito. Ainda se tem aquela teoria de que quem entende de carro é homem. E lá fui eu, há 15, 16 anos atrás, essa experiência já tem bastante tempo. E eu me vi sendo a única gerente num grupo gerencial de mulher. Eu estava só. Você sentiu preconceito? É engraçado, porque eu acho que a percepção mudou. Hoje eu diria que sim. Naquela época eu não percebia. Entendi. Eu acho que ele já existia. Não sei se a palavra preconceito, mas diferença. Talvez não preconceito. Acho que preconceito talvez seja uma palavra forte, mas diferença sim. Uhum. Mas hoje eu digo pra você que eu não tinha essa visão. Eu não conseguia chegar nesse lugar. Até que aconteceu um episódio, esse grupo que eu trabalhava era um grupo multimarcas e interestadual. Também ficava, além da Bahia, em outros lugares. E nós fomos viajar nesse grupo de gerentes. E ao final do expediente, vamos jantar, todo mundo no hotel. Vamos jantar, vamos descer para jantar. E só tinha eu, Mari de mulher. E eram 6 homens, gerente de pós-venda, gerente de processo, gerente de venda, né? E eu, gerente de marketing. E aí eu senti um papo de futebol, de carro, obviamente, né? E eu escutei assim, Mari, a partir das 18, vamos fazer um combinado? Eu falei, vamos. Você vai virar Mário. Eu falei, opa. Você ficou irritada? Eu fiquei irritada porque eu me senti deslocada. Eu me senti em minoria. Eu me senti menos. Assim, por que eu tenho que virar Mário para fazer parte? Aí aquilo me despertou.
E eu fiquei muito tempo nessa empresa, eu cheguei a conversar com os sócios sobre isso e tal. E foi uma quebra mesmo de paradigma, ser uma mulher gerenciando uma cadeia de concessionária de carro. E veio também uma indicação, a melhor profissional de marketing da Bahia nessa época. Que demais. Trabalhando com carro. Eu falei, então tá bom. E aí, Lívia, junta também... Aí eu não consigo separar as coisas, pessoal e profissionalmente falando, porque... Eu sou filha de uma educação de pais e de uma mãe, sobretudo, muito livre. Muito consciente. Muito. A minha mãe nos criou, a mim e a minha irmã, para sermos mulheres donas de si. Então, eu acho que essa sementinha ela foi plantada desde sempre, nessa busca de uma identidade, nessa busca de uma autorrealização. E as coisas foram acontecendo na minha carreira e eu cheguei num lugar muito bacana como mulher, assim, sem precisar tirar essa essência feminina. Não é porque eu liderava uma concessionária de carro que eu era menos mulher, ou que eu tinha que virar o tal do Mário, assim. Então, isso foi vindo dentro de mim de uma forma muito orgânica, mas cresceu, tomou uma força muito grande. E aí vira mesmo uma bandeira minha, assim. Por que não mais mulheres como eu e você estarmos aqui protagonistas da nossa própria história? Eu não quero tomar o seu lugar, eu não quero rivalizar com você. Eu quero que você seja a melhor no que você faz. Então, dentro da Arroio, tem um capítulo muito especial de mentoria profissional só para mulheres. Queria muito falar sobre isso. Porque eu cheguei num lugar... eu já fui voluntária de um projeto de uma marca de beleza para mulheres carentes. Então, eles têm um programa social. Eu fui totalmente voluntária. Que foi aquele quando você voltou da Índia, Isso. Né? Então, eu me predispunha a colocar toda a minha bagagem profissional à disposição dessas meninas que estavam no início de carreira, mas que jamais poderiam pagar uma hora de mentoria, por exemplo. E foi maravilhoso falar com elas de como você se portar, de como fazer um currículo, de fazer uma transição de carreira. Eu tenho uma amiga que está saindo, migrando de arquitetura para psicanálise. Como que ela faz isso? Como é que ela se posiciona nisso? E eu acho que o pano de fundo desse trabalho da mentoria feminina é simplesmente colocar a mulher no lugar que ela quer estar. Se é desejo, por que não realizar? Não é imposição, não é obrigação, é desejo. Se ela quer estar, por que não? Mas muitas vezes falta ferramenta, assim. Eu acho que todo o período histórico, por si só, responde muito dessa dor de por que hoje a maioria dos índices, a maioria das pesquisas ainda falam de uma equação deficitária para a mulher. Por que a gente sempre perde nesse lugar de cargos de liderança? Por que a gente sempre perde na relação salarial, de cargos iguais, mas entre homem e mulher tem diferença? Por quê? A minha pergunta é por quê? Então, se a resposta é porque sempre foi assim, não vai me convencer. Foi assim, mas não precisa mais ser assim. Tem que evoluir, né? O tempo passou, Sim. Né? Então, a mentoria feminina é uma outra metodologia, já não é voltada para empresa, é voltada para mulheres, para pessoas físicas, em que eu vou ajudar você a fazer uma transição de carreira ou se reencontrar na sua própria carreira. Aí, de novo, a gente volta para o seu passado, eu faço uma linha do tempo, eu vou olhar para ver quais são os seus pontos fortes, porque às vezes as mulheres têm vergonha até de aparecer, é muito doido isso. Recentemente eu passei um dia inteiro no evento Tempo de Mulher, da jornalista, sua colega maravilhosa, Ana Paula Padrão. Maravilhosa. Que evento! Eu saí desse evento completamente encantada, assim. E ela fez uma pergunta logo na abertura. Por que a gente tem vergonha de mostrar que a gente é bom? Por quê? Os homens não têm vergonha de bater na mesa e dizer eu sou o CEO de não sei quantas empresas. E às vezes nem é bom, né? Às vezes só fala, mas a autoestima masculina é uma coisa que talvez a gente tenha que aprender. Então, eu quero muito que eu tenha uma cadeia de mulheres do meu lado. Não é à frente, não é atrás. É do meu lado, assim. É fazendo o que elas querem fazer para ser feliz. É dar autonomia, é dar liberdade financeira. Quantas vezes a gente vê mulheres prisioneiras porque não tem liberdade financeira? Sim. Assim, infelizmente ou felizmente, a gente está num sistema mundial capitalista
E eu preciso de dinheiro para viver, né? Como que você faz essa sua poupança? Como é que você se projeta para daqui a 10, 15, 20 anos? Onde que você quer estar? Então, eu faço perguntas mesmo assim que mexem. Hoje você está aqui, daqui a 15 anos, onde você se vê? Então, a Royo, por exemplo, para estar aqui hoje, eu comecei a pensar nela 5 anos atrás. Eu ainda estava no mercado corporativo quando eu falei, tá chegando o meu limite nisso. Então, ensinar a ter esse pensamento de médio e longo prazo, de autoafirmação. Assim, você pode, você é. Assim, eu falo muito, você já é. Vamos. É aquela história do livro da capa bonita. Vamos melhorar essa capa, assim, sabe? E é um trabalho. Enfim, eu sou suspeita para falar, mas eu quero muitas mulheres do meu lado. Eu quero que esses índices, se eu melhorar a vida de uma pessoa, eu melhorei o mundo. Eu penso nisso, assim, o seu mundo, se eu melhorei, eu já melhorei. Já valeu a pena. Então, é isso. E como que você vê o impacto na vida das suas mentoradas? Eu não sei quantas você já teve ao longo, né, desde que a Royo está aberta. Enfim, como você enxerga isso, esse impacto? São 2 momentos muito distintos e ambos são muito importantes para o processo. O primeiro, eu diria para você que é quase um choque, porque as mulheres sabe quando você põe um espelho na frente da pessoa e ela fala, uau, eu sou tudo isso? Então, o primeiro impacto, é esse, assim, de um susto. Porque quando você faz... eu sempre sou a favor do papel, da escrita, nesse sentido. Assim, põe no papel tudo que você já fez. Aí você toma posse daquilo, né? Então, você vai falar que você tem quase 20 anos de jornalismo. Você já fez muita coisa na vida. Põe no papel que você vai tomar posse disso. Isso é seu. Então, o primeiro momento é um choque, é uma surpresa. Nossa, eu já fiz tanto. E o segundo momento, aí sim, a gente entra numa coisa muito prática de resultado, tá? Você tá aqui, você quer migrar, ou você quer crescer. Aí a gente vai entrar numa coisa chamada habilidade. O que você não tem que você precisa aprender? Eu quero fazer uma carreira internacional. Você fala inglês? Não. Então, vamos aprender. Vamos começar, né? Então, o resultado, ele vem de 2 coisas. Eu acho que o resultado vem da pessoa saber o que ela quer e do quanto ela está disposta a investir naquilo que ela ainda não tem de ferramenta. Porque é isso. Mário, eu quero fazer uma carreira internacional. Tá, vamos começar a falar língua. É o básico. Mário, eu quero migrar de carreira. Você está estudando? Né? Então, assim, eu quero ter um plano que talvez seja o C, porque o A foi o corporativo, o B é a Royo, quem sabe o C vai ser a psicanálise. Eu estou estudando psicanálise há 2 anos. Então, é isso, assim, é colocar muito em prática. E é o que eu acho que faz falta, é o que eu chamo de orientação. Então, por isso que é mentoria. Eu não quero ser coaching, eu não quero dar conselho, não é nada disso. É empoderamento, é ferramenta. É colocar a minha bagagem de 25 anos à disposição. Então tá, você quer entrar pelo mercado de comunicação. O quê? Comunicação é muito amplo. Comunicação não é só digital. As pessoas hoje acham que postou no Instagram é comunicação. Vou fazer... Não, não é. Quem é você? Qual é o tom que você vai usar? Qual é a sua persona? É a sua pessoa física que vai aparecer ou a sua pessoa jurídica? Então, juntas, de novo, a gente volta pro tal do abraço, assim. Então, são 2 momentos. Primeiro é um choque e um segundo, assim, eu posso fazer. Eu consigo fazer se eu estiver disposta. E o que você acha que aparece mais como desafio, assim, para as mulheres atualmente, né? Essa questão de não rivalidade, né? Mas de ter esse embate com o sexo masculino, mesmo não saber se posicionar, enfim. Qual que é o principal desafio? Eu acho que ele é um pouco atrás. Eu acho que vem da falta de oportunidade. Entendi. Eu acho que a dificuldade maior vem de uma questão numérica mesmo. Assim, se você tem 5 cargos de liderança e você tem 4 homens, você só tem um espaço. Mari, como faz para quebrar isso? Eu acho que o grande lance é o que a gente faz para virar esse jogo. E a gente só vai virar esse jogo, Lívia, quando de fato as mulheres se prepararem para isso. Não precisa ter vergonha de dizer que gosta de ler. Eu já falei isso aqui agora, nesse nosso bate. Por que eu posso... Não preciso ter vergonha de falar que eu me preparo, que eu estudo, que eu gosto de ler. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então, eu também quero tirar um pouco desse romantismo de achar que as coisas caem do céu.
Exato. Não caem do céu. A gente precisa se preparar. E aí eu não falo para mulher, não. Eu falo para todo mundo que quer se destacar. Você precisa fazer a sua parte também, né? Então, a primeira dificuldade, eu acho que vem da oportunidade mesmo. É por isso que eu acredito tanto em políticas inclusivas. Então, eu gosto muito quando eu chego no LinkedIn e eu vejo vaga afirmativa para mulheres, vaga afirmativa para mulheres negras. Eu acho que a oportunidade é o primeiro passo. O segundo vem, eu vou encontrar essa mulher? Eu vou encontrar essa mulher negra? Aí é uma outra história. Mas para eu encontrar essa mulher negra, essas ambas precisam estar preparadas. Sim. Então, eu acho que, do ponto de vista de empresa, tem uma responsabilidade social de colocar isso como agenda, como pauta. Você precisa ter isso como pauta na sua diretoria. Fazer um censo? Não, eu tenho aqui, nesse programa, nessa sala, eu tenho 3 pessoas. Quantas mulheres eu tenho? Quantos homens eu tenho? Olhar para isso como uma lente, como eu estou vendo essa câmera aqui à minha frente. E depois disso, programas de inclusão. Não pode ser diferente. Se eu afastar isso e for simplesmente no fluxo, naturalmente as mulheres vão perder. Eu acho que isso precisa ser pauta e precisa ser dito, falado. Quando você fala e traz isso para voz, aí toma uma forma. E ainda tem a questão de não romantizar na carga feminina, né? Porque a mulher, ela ainda tem a maternidade, tem a questão da casa. Então, tem muitos viés por trás, né, Mari? Tem muitos. A jornada feminina, eu falo assim, o ser mulher é trabalhoso. Porque a gente não vai só no profissional, né? Veja bem, uma mulher que consegue, né, furar essa bolinha da oportunidade aqui, trabalhar 8, 9 horas numa empresa, quiçá ela vai conseguir chegar em casa e descansar, em detrimento de outra que ainda vai chegar, vai fazer a janta, vai pôr a mesa, vai pôr o filho para dormir, vai pensar em tomar um banho, dormir, amanhã acordar e fazer tudo de novo, né? Então, de novo, eu acho que é uma pauta, um guarda-chuva muito maior. Ele é social. Se eu não tenho um companheiro que se predispõe, eu não vou colocar ajuda, porque eu tenho medo de quem pensa sobre isso desta forma. Se eu não tenho um companheiro que se predispõe a fazer a parte que cabe, nada é possível. Ou eu vou ver cada vez... Depois que eu tive o burnout e eu precisei chegar nesse assunto por experiência, todos os números, Lívia, sem exceção de burnout, aí a gente sai na frente. Poxa. É um dado... É disparado mulher. É disparado que mulheres ficam mais adoecidas mentalmente do que homens. E vem desse lugar de uma sobrecarga, de um excesso, de uma autocobrança muito grande. Por que se autocobrar tanto? Por que ter que provar? É o que eu falo na mentoria, você já é. Sabe, assim, então, eu acho que é uma pauta que a gente ficaria aqui horas, adoraria conversar sobre isso, porque exemplos não faltam, mas, de novo, trazendo para uma realidade, Brasil, país em desenvolvimento e tal, eu acho que é uma agenda social que precisa ser discutida e, no ponto de vista de empresa, ela tem que estar aqui, ó, nessa mesa. Ela tem que ser pauta de recursos humanos, ela tem que estar na lista de prioridades de quem lidera. Eu não vou mudar a realidade se não for um desejo genuíno. Assim, eu não vou conseguir mudar essa realidade se não houver um desejo maior de que isso seja, de fato, mudado com o tempo. Assim. E é uma jornada. Sim. Porque o passado, apesar de ter ficado para trás, ele é muito mais longo do que essa conquista recente feminina. A gente passou a votar muito ali. Sim. Muito ali. Então, são direitos muito recentes conquistados para poder ainda dizer assim... sou muito esperançosa. Eu acho que o futuro, ele é muito mais igualitário. Não quero me achar excessivamente romântica ou excessivamente otimista. Eu sou realista porque eu me proponho a mudar. É o que eu falo. Assim, eu saí de um lugar que essa liberdade da Royal me traz, de só ter desejos. Eu parti para ação. Então, eu vou gravar um programa em Salvador só de roda de mulheres. Que demais. Eu vou colocar 5 mulheres de áreas completamente distintas. Vai ter uma que trabalha com cultura, vai ter uma médica,
vai ter uma que trabalha com inteligência artificial. E a gente vai discutir o mercado feminino de trabalho. Legal. Então é isso, assim, é sair de um lugar só de desejo para ação. Eu quero fazer a minha parte. Sim. Se eu conseguir, é isso. O mundo todo, eu já perdi a esperança. A ingenuidade, eu não diria nem esperança, assim, a ingenuidade de mudar. Mas se eu mudar esses mundos aqui, para mim já valeu muito. Enquanto você falava, eu tenho um exemplo interessante para contar, e você pode até me ajudar nessa análise, né? Eu tenho uma amiga que ela fez marketing há muito tempo atrás e não atuou porque sempre empregos que... Ela já trabalhava num emprego que não tinha nada a ver com a área e ela foi galgando espaços nesse emprego, o salário sempre chamou atenção e ela nunca foi para essa área. Vai muito tempo depois, ela é mãe, casada agora, e ela queria uma oportunidade na área e conseguiu, mas ela conseguiu de baixo, de assistente, né? Porque ela não tem nenhuma experiência. Então, eu falei, é assim que começa, né? Que essa vaga, posso te indicar e tal, e assim. E esses dias surgiu, mas tem pouquíssimo tempo que ela é assistente, e ela sempre, eu queria tanto ser analista, eu queria tanto passar, mas... O que você está fazendo para que isso aconteça, né? Eu sei que é uma carga exaustiva, porque ela tem filho pequeno, ela é casada, seria muito mais fácil se ela fosse um homem, obviamente, claro, né? Mas, assim, eu vejo muito disso, assim, que é cansativo, que a gente tem que se esforçar muito mais, mas que precisa ter isso, porque senão ela não vai conseguir dar esse passo para analista júnior, depois para o pleno, né? E galgando essas... Né? É isso mesmo, né? É natural de uma coisa chamada trajetória. É como eu falei no início da nossa conversa aqui. Nenhuma experiência, seja das melhores, seja daquelas que me frustraram, eu descartaria para estar onde eu estou. Eu não posso fazer isso. Se eu tirasse um bloquinho, sabe aquele Lego que o seu filho constrói? Se você tira uma peça, vai desmoronar tudo. Sim. Se eu tirar uma peça da minha jornada profissional, eu não estaria aqui com você hoje. Então, para essa sua amiga ou para tantas outras profissionais, eu sempre digo assim, tudo é e vale como experiência. Experiência é aquilo que você vive. Experiência não é aquilo que você deseja, aquilo que você imagina. Experiência é aquilo que você faz. Então, eu só pude falar para você desse exemplo do automotivo, que me leva para um pensamento de processo, se eu não tivesse vivido isso por quase 8 anos. Eu não vou estar aqui conversando com você se eu não tivesse me preparado e me formado em comunicação e soubesse me comunicar. Então, tanto para ela quanto para as outras pessoas, eu digo, não atropele processo, assim, não atropele etapas. Ela só pode ser uma analista se ela souber o que o meu assistente faz. Como eu vou poder gerenciar uma equipe se eu não sei o que os meus liderados fazem? Exato. Se eu nunca tivesse sido uma analista, como eu vou chegar para o meu analista e dizer assim, o evento está em dia, assim, o balcão já está pronto? Já contratou o promotor? Eu só sei disso porque eu já fiz milhares de eventos na minha vida. Mas, às vezes, é isso, assim, talvez seja um pouco, talvez até da ansiedade, né? Das gerações. Sim. Sabe, Lívia, bate num lugar assim de querer rápido. Não é rápido. Ou, se for rápido, talvez não é sustentável. Assim, exato. Começa e termina. Começa. A minha carreira, o lugar que eu fiquei menos tempo, eu fiquei 3 anos e meio. E, de novo, é como você falou, eu deixei um legado em cada lugar. Não é mais gostoso, assim, não é bom contar a história. Sim. Mas para eu contar, eu tenho que viver. Sim. Assim, A Crise da Narração é um livro maravilhoso que eu li recentemente. E o título é muito sobre isso. Assim, o livro, A Crise da Narração vem de um lugar. Você não pode narrar aquilo que você não viveu. Você indicou no seu Instagram, eu né? Indiquei. Esse livro é maravilhoso. Ele é maravilhoso, assim. Viva, depois você narra. Você vai narrar o quê? O que eu tô falando aqui se eu não tivesse vivido tudo isso para você? Então, não pode. Eu acho que pressa nesse lugar... Aliás, quase em tudo, não sou uma, não. Muito bom, muito bom. Gente, então, para você que é mulher, que quer aí ou mudar de carreira, fazer um reposicionamento na carreira, precisa de um conselho, precisa, né, sei lá, galgar novos espaços... A Mari tá aqui, ela pode te ajudar muito com essa mentoria feminina, viu? É tão bom. Eu tô falando com ela já pensando assim, eu acho que eu vou contratar a Mari, eu preciso fazer essa mentoria com essa maravilhosa. É uma delícia porque você redescobre a si.
Assim, é um momento que você tem para olhar para si. É uma mentoria que você vai olhar para dentro e, de novo, assim, é o espelho. Você fala assim, meu Deus, eu tenho tudo isso. Tem! Você tem tudo isso. Você só não estava alerta. Talvez você só não estivesse ali. Às vezes faz no automático, assim. Cotidiano, a gente paga a gente. Suga né? muito, Lívia, assim. Põe a gente num lugar mesmo de fazedor de coisas. Assim, a rotina, se você não tiver cuidado... Eu adoro rotina... Porque ela me deixa no eixo. Mas eu tô sempre em alerta. Pra mim, isso aqui que eu tô vivendo, eu tô aqui agora com você. Eu não tô pensando em absolutamente mais nada. Perfeito. Porque daqui eu vou tirar muita coisa. Da sua troca, do seu olhar, do seu... Tudo pra mim aqui é experiência. Perfeito. Então, eu chamo muito as mulheres pra esse lugar, assim. Você já faz muita coisa, mas se dê conta. Se você não se dá conta, como é que o outro vai perceber? O outro não vai... O outro vai ver aquilo que a gente... mostra. Sim. Se você se mostra menor, ele não vai te enxergar grande. Muito bom. Não vai. Perfeito. É isso. Maravilha. Mulher, vamos falar de psicanálise? Ai, que história é essa? Que história é essa? Você falou sobre o plano C, talvez até brincando um pouco, não sei, né? Mas a psicanálise você pode usar muito dentro da sua atuação, né? Muito, porque, de novo, eu falei de singularidade, que é o princípio básico da psicanálise no sentido de sujeito, né? Você é única no mundo, não tem outra Lívia, não tem outro Lucas, não existe. E quando eu vou para dentro das empresas, eu vou carregada desse olhar de que aquele lugar, aquele projeto, aquela dor vivida ali é única. A psicologia vem de um sonho mesmo, assim, eu pensei em fazer vestibular lá atrás, mas a comunicação sempre falou mais alto, mas permeou a minha vida ali sempre. Eu fiz análise, faço análise há muitos anos, como paciente mesmo. Acho que se conhecer é uma das dádivas da vida. Eu acho que quando você tem conhecimento de si... Cara, como a vida fica mais fácil, Lívia? Sim. Como a vida fica mais fácil se você sabe quem você é. Você não dá valor para aquilo que não lhe pertence. O que os outros pensam é só o que o outro pensa. Ele tem direito de pensar desse jeito. Ele é assim. Quem sou eu para ir contra isso? Então, é uma vida muito mais livre, muito mais inteligente, muito mais... É uma vida grande mesmo, sabe? Assim, a psicanálise ampliou o meu olhar de vida num lugar que eu nunca imaginei chegar. Que perfeito. E para as empresas, tem um recurso que eu uso muito, que é prática psicanalítica, que é o ato de escutar. Se eu não escuto você enquanto dono de empresa, enquanto prestador de serviço, eu não vou lhe conhecer. Eu não vou entender de você. Para eu entender de você, eu preciso estar aqui. Então, tem momentos da consultoria, aliás, muitos momentos, que eu só estou de escuta. Quantas vezes eu já me vi dentro de salas onde os sócios falaram coisas que, ao final, eles olham para mim e falam assim, a gente nunca teve coragem de falar um para o outro. Nossa, uma sessão ali de terapia, Eu né? vivi isso ontem. A gente encontrou nessa oportunidade aqui com você agora de falar coisas que estavam atrapalhando o nosso negócio. Porque eu crio realmente um ambiente de muita confiança. Assim, o que a gente vive ali acabou naquela parede, naquelas 4 paredes, acabou. Então, é confiança, é respeito, é individualidade, é saber o limite de cada um. Eu não vou poder exigir aquilo que você não tem para dar. A psicanálise eu vou tirar o quê de você se esse sujeito não tem para dar? Eu não posso, eu não tenho o direito de fazer isso. Porque eu não quero que façam comigo. Se eu não sei, se eu não posso, eu cheguei até aqui. Né? Então, eu acho que o que vem da psicanálise para a minha prática de consultoria de marketing, de mercado, vem esse olhar individual, vem esse poder de escuta, vem um sentimento de construção mútua. Porque eu, junto com a minha analista, juntas, a gente chega em lugares muito bacanas. Seja em sessão de lencinho, como eu faço várias... Eu acho essas são as melhores. Essas são. Eu acho as melhores. Essas são que às vezes ela interrompe. Ficamos por aqui hoje. Eu falo, ai meu Deus, lá vai ela me deixar chorando aqui agora. E tudo bem, eu preciso ficar com aquilo, né? Então, seja de reuniões como essa, mais intensas, onde os sócios se colocam à mesa assuntos que, enfim...
mas que, como eles falaram ontem, Mari, foi melhor do que qualquer outro exemplo. A gente estava na parte de planejamento de marketing. Qualquer objetivo de marketing que a gente escrevesse aqui agora não seria tão bom quanto tudo que a gente falou hoje. Eu falei, cara, já ganhei meu dia, posso ir embora e depois na sessão seguinte a gente continua. Muito bom. Então, falta um ano ainda de formação, são 3 anos, eu completei 2 agora. E quem sabe, assim, eu não coloco isso como um objetivo, eu coloco isso como uma bagagem de conhecimento. A psicanálise, para mim, é sinônimo de conhecimento. Perfeito. É literatura, a mim, em primeiro lugar. Se tiver que usar isso, se o universo... Tá tudo bem, mas assim, o que eu aprendi já é meu. Assim, já valeu e valeu muito. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, Não tira, né? Não tira, é nosso. Perfeito. É nosso. Vamos falar sobre marketing agora? Bora! Comunicação, brand, estratégia. Eu tenho uma pergunta para você. Dá para ter estratégia sem se afastar da sensibilidade? Não. Certo. Não. Eu acho que a estratégia, ela vem depois de você perceber na sensibilidade e com sensibilidade aonde você quer chegar. Estratégia, se você pegar a tradução, o significado da palavra, é como, né? A estratégia, como eu vou fazer isso? Aí eu vou usar essa estratégia. Mari, onde vem a sensibilidade? A sensibilidade vem de um lugar de percepção. Eu não consigo separar as duas coisas. Uma só não se sustenta sem a outra. Tá, eu sinto, eu percebo, mas eu não sei como fazer. Também não vai dar certo. Entendi. Mas só saber como vai fazer, sem colocar aquilo que lhe diferencia, sem colocar aquilo que é seu genuinamente. E isso vem de sensibilidade, Lívia, assim. Não tem jeito. Tanto da minha parte quanto da sua, assim. Do que você consegue colocar. E eu acho que o trabalho da consultoria é muito legal, porque são conversas que extraem coisas que a gente não imaginava. Cada reunião, para mim, dentro dessas empresas, é uma página em branco. Assim, a gente vai construindo um trabalho, a gente está com essa empresa específica que eu estou com ela aqui em mente, a gente deve estar, sei lá, na página 44 do planejamento estratégico. E a gente fazendo uma revisão ontem, eu falei, vocês têm noção de que cada palavra dessas 44 páginas a gente construiu juntos? Assim, então tem metodologia. A estratégia vem da metodologia. Isso como eu vou fazer? Eu vou chegar na sua empresa com o meu laptop e... Não. Aí também eu seria irresponsável. Então, a metodologia, junto com a estratégia, vem de um lugar de saber como fazer. Mas sensibilidade é aquilo que faz o negócio, de fato, ser único. Eu vou precisar jogar luz naquilo que só você tem. Se eu não fizer assim, você vai ser mais um no mercado. Então, não. Para a sua pergunta, eu diria que não. Talvez em pesos e momentos diferentes. Talvez eu chegue numa empresa que esteja tão bagunçada que eu vou precisar, assim, naquele primeiro momento, ser muito estratégica. Dizer, ó, é assim que faz. Você vai precisar contratar 2 pessoas para essa cadeira. Essa daqui que não está respondendo, talvez a gente tenha que desligar. Redesenhar fluxo. Isso sim, momentos. Mas em algum lugar eu vou usar da sensibilidade e a gente já chegou nesse lugar. Então, talvez pesos e momentos diferentes, mas os dois juntos, sempre. Branding. Muita gente que acha que brand é só marca, é aquilo ali, ó. Global mídia digital. Global mídia ali, né? digital. Mas não é. Não, não é. Vamos falar sobre brand, então. Não. Brand é um pouco do que eu falei sobre o nome da Royo, por exemplo. Né? Eu tenho um exemplo muito legal que eu vivi. Assim, quando eu cheguei no momento de colocar... Tá até no meu Instagram da Royo, esse exemplo. Eu gravei um vídeo sobre isso. Quando eu cheguei no momento de definir o brinde que a Royo iria entregar para cada parceiro ou cada cliente assinado de contrato, eu fiquei... O que eu vou entregar? O que eu vou dar de presente, né, assim? Mas não é a Mariucci, não é a Mari entregando um presente. É a Royo, tá? Então, falando sobre isso, já tem muita diferença. Não é um presente da Mariucci, é um presente da empresa. Eu já falo isso para as pessoas se distanciarem de uma coisa chamada gosto pessoal. Brand não é sobre gosto pessoal. Brand é sobre o que passa valor do seu negócio.
Eu falei, então tá, eu tô indo representar uma empresa que tem metodologia única, trabalho customizado, solução individual, tudo isso que a gente falou aqui. Eu não vou entregar um presente que é industrializado, que eu ponho dentro de uma fábrica e faz produção em série. Porque isso não representaria o valor de único, singular, que é Arroio. Aí eu falei, então tá, então tem que ser algo manual. Manual porque é único, porque é sob medida, porque o seu vai ser diferente do Lucas. Então vamos lá, eu fui afunilando. Aí quando eu cheguei nesse lugar, eu falei assim, uma pausa, é o momento que a gente para, conversa. Aí eu entreguei para cada empresa uma caneca de cerâmica com o logo da Arroio. Eu falei, isso é Arroio. É uma pausa para o café, é aquele lugar que a gente fala assim, vamos parar para conversar? Vamos parar para conversar. Que é único, que o seu vai ser diferente do outro. Olha o que o Lucas colocou ali. Lucas, a caneca ali, maravilhoso. Eu trouxe a caneca e esqueci de trazer a mesa. Ela tá aqui, inclusive. Esqueci. Mas tá, o Lucas... Ai, gente, Lucas. Maravilhoso, né? É isso. Eu não poderia dar uma garrafa. Aquela garrafa, várias pessoas podem ter. O copo da Arroio, só você vai ter. Então, isso é brand na prática. Brand é a soma de todos os esforços que você faz para divulgar uma marca. Seja a cor, seja o nome. E vamos falar sobre cor, né? Cor. Olha esse vídeo, quando eu assisti, eu falei, cara, tudo aí... Comunica. Tudo. Tudo. E tudo é a foi cara pensado. da Arroio. É tudo. É a poltrona, a cor do fundo, a garrafa, a roupa da Mari. Tudo. Perfeito. Isso é perfeito. Isso é um exemplo de branding. Isso. Então, para minha marca ser sustentável, para minha marca comunicar e passar valor... Lucas, você é genial. Lucas. Ai, gente, vou voltar. Maravilhoso. Toda semana eu vou voltar. Volte, sempre estaremos te esperando. Volta Mari. Hashtag volta Mari. Hashtag volta Mari. Tudo aqui comunica. Tudo aqui tem um propósito. Brand nasce de propósito. O que você quer? Tá. Então, o que você quer falar? Como você quer se comunicar? Qual é a imagem que você quer passar? Eu tô sentada numa poltrona, descalça, eu tô acessível, eu tô comunicando de uma forma muito fácil. Eu falo de uma maneira entendível, eu não tô usando palavra difícil. Eu quero acessibilizar o marketing. Eu quero que as pessoas entendam que marketing é para elas. Não é para mim. Eu já sou marqueteira há 25 anos. Sim. Mas eu quero que você veja valor no que eu faço. Mas para isso, como é que faz? Se comunicando de forma fácil, entendível, dando exemplos. Então, o Instagram da Arroio tem muita dica, tem muito exemplo, porque eu quero que as pessoas entendam. Assim, eu quero falar de uma maneira que as pessoas entendam. Então, brand eu sou uma empresa eu sou uma fábrica de bolo. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Eu me proponho a abrir uma fábrica de bolo e vender bolo. Tá. Você vai colocar uma loja de bolo vermelha? A gente olha para o mercado de comida, sabe que vermelho está muito associado a fast food. Sim. Eu vou pintar minha loja de bolo de vermelho? Não. Verdade. Bolo combina com café. Café é o momento de uma pausa. Será que uma cor mais suave, uma paleta de cor... não funcionaria melhor? Com certeza. Então, são detalhes. Entende que daí vem a estratégia com a sensibilidade? Que ambos não funcionam. Tudo conectado. Tá tudo conectado. Tudo precisa se falar. O tom de voz que eu uso para me comunicar da Arroio é pensado. Você não pode simplesmente abrir câmera, e eu sou defensora da naturalidade. Eu gosto de me posicionar de uma forma muito natural. Porque eu acho que tudo que é forçado, tudo que é personagem... já lhe obriga... Ai, dá trabalho. Eu não saberia ser um personagem, assim. Então, para as empresas, eu julgo da mesma forma. Seja natural, seja quem você é. Mas seja quem você é de uma forma pensada. Não dá para simplesmente abrir uma câmera e falar de qualquer jeito. Um dia de uma forma, outro dia do outro. Hoje eu tô me vestindo toda de paletó, toda de blazer, amanhã eu apareço aqui de camiseta. Não! Seu cliente não vai entender nem quem você é. Brand é isso mesmo, assim. E, de novo, Lívia, não tem mais ou menos importante, tá? Eu fiz brand com Arroio quando eu pensei no nome. E eu continuo fazendo brand com Arroio a cada postagem. Estar aqui, gravando um podcast num programa voltado para o mundo empresarial, é uma estratégia de branding. Sim. Eu estou falando para um público que está disposto a me ouvir.
Fazia sentido agora eu fazer uma comunicação de massa, aparecer num outdoor, aparecer na internet para milhões de pessoas? Não. O meu funil de público me trouxe para cá, entende? Sim. Isso é branding. Então, ajudar as empresas, inclusive, a ter uma saúde financeira, porque às vezes gasta dinheiro onde não precisa. Exatamente. A gente vê muito, né? É um desperdício de verba, assim, sobretudo para médias empresas que não têm um faturamento, um investimento tão robusto a ser feito. Vamos ser assertivos, vamos colocar, às vezes eu falo assim, você hoje não precisa nem de mídia, você precisa de uma assessoria de imprensa, sabia? Você já tem história para contar. Vamos contratar um assessor de imprensa para fazer 2 ou 3 matérias e você aparecer, criar reputação. É melhor do que gastar dinheiro com mídia. Então, é isso, assim, eu quero muito que as pessoas entendam que marketing, ele é acessível. Um dos propósitos, assim, que mais me norteiam, que eu acordo todos os dias pensando, é me colocar a serviço de uma maneira muito consciente e responsável. A consciência vem desse lugar, de falta de excessos. Eu não quero que você gaste mais, eu não quero que... Não, eu quero que você faça certo. Meu desejo é que você faça certo. E não em excesso, e não de uma maneira não estratégica, mas sempre com sensibilidade, assim. Eu acho que isso é fórmula. Se você me perguntasse uma receitinha, eu diria que isso pode ser uma fórmula. E aproveitando esse gancho de você querer que o marketing seja mais acessível, né? Porque não é todo mundo que conhece. Às vezes, uma empresa, sei lá, de uma maquinária industrial. Sim, ele não tem obrigação mesmo. Sim, de claro. saber, Não né? mesmo. E aí você criou um quadro no seu Instagram que é tipo um dicionário das palavras, das expressões. Cara, aquilo foi fantástico. Porque são muitas expressões em inglês, né? Diferentes. E aquilo é fantástico. Eu achei muito legal. Muito bom. Foi um quadro que vem desse lugar mesmo, assim. Eu falei, entender o que é o abecedário da do marqueteira. Esse é o parte. Eu gravei em 3 partes, porque são 30 e tantas letras. Então, eu falei, vamos gravar por partes. Ficou muito bom. Então, é assim... eu sei exatamente o que significa CRM. É uma sigla em inglês. Customer Relationship Manager. Uau! O que é isso? Exato. Relacionamento com o cliente. É aquele brinde que você manda, é aquela lista de convidados que você faz de uma forma estratégica, é ter perto o seu cliente para um café. Não, hoje eu não quero nada de você, eu não quero comprar de você, eu só quero bater papo. Eu quero dizer para você que você é importante para mim. Ou às vezes você fala, vamos fazer uma reunião de brainstorm? O que é isso, Mari? É uma reunião de ideias. É só jogar ideia na mesa e daqui sair uma coisa muito legal. Então, essa brincadeira é branding. É o como eu desejo me posicionar e chegar nas empresas de uma forma fácil, acessível. Então, os meus amigos, eu tenho muitos, obviamente, pela área que eu trabalho, falaram, Mari... Você vai acabar com os marqueteiros, aquilo que só a gente sabia. Eu falei, vou acabar com todos vocês. Esse é meu objetivo? Esse é meu objetivo. Não, é uma brincadeira. Assim, é acessibilizar. Assim, eu tenho uma equipe que trabalha no digital comigo hoje. E tá lá, no planejamento estratégico da Arroio. Assim, acessibilizar o marketing. Eu quero muito chegar nesse lugar de que você perceba que o que eu faço é importante para você, não é para mim. Eu já sei que isso é importante. Eu fui formada para isso. Se eu não acreditasse no que eu faço, o que eu tô fazendo aqui? Mas você acreditar é aquilo que eu falei lá da venda do carro. Se o cliente saiu com a certeza de que ele comprou o melhor carro, tá valendo muito. Então, se a gente sair desse papo aqui, você entender que o que a Arroio faz é relevante, já valeu muito. E eu vou fazendo isso de etapas, assim. A primeira foi... Falando de brand, a primeira etapa foi desassociar o nome da Mariucci do mercado corporativo. Então, eu já não faço mais parte desse mercado. Porque a minha imagem estava muito arraigada. Foram 25 anos. Tá, venci a primeira etapa. E agora? E agora é isso. É dizer o que a Arroio faz, até onde ela pode ir, os serviços que ela oferece, como ela oferece. Então, é sempre uma construção, Lívia. Assim, eu quero tranquilizar as pessoas de que não tem nada escrito em pedra, que aquilo vai morrer. Eu nasci assim, Gabriela. Gabriela, síndrome da Gabriela. Não temos. Não temos síndrome da Gabriela, assim. Tudo pode ser mudado, reescrito, refeito.
tudo pode ser de outro jeito, obviamente sempre para melhor, assim. Eu acredito muito nisso, muito. Nesse nosso pacote aí falando sobre marketing, a gente falou, então, sobre sensibilidade e estratégia, falou sobre branding, falou sobre a acessibilidade, né? Escrita criativa, que a gente falou um pouco lá no começo e a gente não deu continuidade. E entra um pouco também na questão de IA, né? Que a gente estava falando. A escrita, a forma de escrever também tá ali ligado diretamente à marca, né? Comunica. Como fazer para desbloquear, bloqueio criativo? Quando a gente tem um bloqueio criativo, a gente sim pode utilizar aí, como você falou, como uma ferramenta, Perfeito. né? E não como meio final. Mas quando a Mari, por exemplo, Perfeito. tem um bloqueio criativo, o que ela faz? Eu não tenho uma regra de criação, porque eu acredito muito na criação como um processo orgânico. Eu estou tentando lembrar o nome de um livro, já ele vem aqui, que é de um produtor musical até, internacional, que ele escreveu um livro bem bacana, já eu espero lembrar. E que eu li, e que ele fala, o livro inteiro, ele fala de um processo criativo de muita liberdade. Então, assim, eu preciso escrever uma coluna, eu preciso escrever. Os blogs da Arroio estão lá, os textos no blog da Arroio estão lá publicados. Eu preciso escrever hoje uma pauta. Se essa pauta não vem aqui agora, eu não vou insistir. De verdade, isso vem de um lugar chamado meditação. Quando você para dizer assim, eu tenho que fechar o olho e não pensar em nada, você já não está meditando. Você está dando uma ordem pro seu cérebro. Entendi. O cérebro não funciona sobre ordem. Ele funciona sobre liberdade. Quase todas as minhas melhores ideias vêm do ócio. Do ócio que eu digo assim, eu estou dirigindo, a ideia vem. Eu estou aqui conversando com você, a ideia vem. O que eu quero dizer assim, eu não estou focada naquilo. Quando você fica o tempo inteiro imerso naquilo, você muitas vezes bloqueia o pensamento. Então, a escrita criativa vem de uma metodologia de, primeiro, para você escrever, você tem que ler. É obrigatório, hein, gente? Pelo amor de Deus. Por favor, leia. Não dá. Precisa ler. Lívia, precisa ter repertório. Como eu vou escrever sobre o que quer que seja, sobre isso aqui, ó, esse café, esse chá maravilhoso do Lucas, com biscoito, para mim, vira uma crônica. Mas por que vira uma crônica? Isso aqui, essa dupla, chá com biscoito. Porque eu vou voltar em alguma viagem que eu fiz que me remeteu a algum lugar. Legal. Eu vou lembrar do chá que a minha mãe fazia quando eu era pequena. Eu vou lembrar do biscoito que eu comia na minha infância quando punha na lancheira. Então, de novo, eu sempre acesso lugares e experiências que possam virar narrativa. Então, a primeira dica se eu posso deixar alguma aqui para você que quer ter um processo de escrita ativo, mais do que criativo, é ativo. É essa. Pratique. Você pode não fazer o seu melhor texto de primeira, mas a prática traz a excelência. Então, eu escrevo bem hoje. Eu gosto muito do que eu escrevo, mas eu escrevo muito para chegar nesse lugar. Eu não me bloqueio. Não é sobre bloqueio, é sobre praticar para você chegar onde você quer chegar. Legal. Então, tem dias que simplesmente a ideia não vem. E tudo bem. Mari, eu tenho um prazo de uma revista, uma coluna no jornal, eu tenho que entregar. Se prepare antes, então. Sabe, assim, eu acho que a prática jornalística traz muito isso, assim, de pauta. Você vive disso, você vive de pauta. Sim. Né? Então, para você escrever um pouco do nosso script, do nosso roteiro aqui, você pesquisou quem é Arroio. Sim. Você foi no meu Instagram, você olhou o mercado que eu atuo, você minimamente sabe falar de palavras, que é o meu universo. Então, também tem um pouco disso, assim. Não dá para eu simplesmente psicografar. Exato. Não é sobre isso, assim. É sobre ter o que contar, é sobre ter esse repertório que eu tanto defendo aqui. E ele só vem mesmo com conhecimento, com estudo, com leitura. Pode ser um livro infantil. Você aprendeu um vocabulário novo. Você aprendeu um adjetivo que só as crianças falavam. Você, nossa! Sabe? Então, o exercício de palavras, ele precisa ser muito constante. Exercício de palavra é isso, assim. Você tem um filho adolescente? Tenho, 17 anos. Lívia, tomara que não, mas acho que sim. Eles escrevem abreviando tudo. Tudo. É um terror. É um terror. O meu afilhado, outro dia, me mandou uma palavra
que eram 2 consoantes e uma vogal. Eu falei, eu não sei ler isso. Acontece. Eu falei, eu não sei ler. Como que faz pra ler? Ah, minha Dinda, não sei o que lá. Uhum. Então, assim, mas será que o cérebro desse adolescente não tá desaprendendo? Atrofia, né? Atrofia. Então, de novo, eu sou muito defensora do exercício de palavras. Assim, português, pra mim, é uma delícia. Saber português, saber falar, saber se comunicar. A nossa língua, né? Gente, quantas barreiras a gente quebrou aqui nessa sala que nem existiam só porque a gente está conversando. Exato. Né? Barreiras no sentido de falta de conhecimento mesmo. E essa questão do português, tem tanta gente que o inglês, a segunda língua, ela é fundamental, ela é muito importante, mas às vezes a pessoa quer tanto inglês, mas ela não sabe nem se comunicar na língua nativa dela. Isso é terrível. Nossa. Né? É muito... É uma vergonha, Sim. assim, sabe, Lívia? É uma vergonha, porque tem uma matriz, né? Você nasce numa matriz, você nasce numa raiz. Sim. Então, saber minimamente falar, articular a sua língua... Eu digo que até você chega em lugares que você não fala tão bem a outra língua, você consegue se comunicar de uma outra forma. Mas eu acho que a escrita criativa vem muito desse lugar, assim, de me permitir a liberdade criativa. A escrita é só uma materialização da ideia, assim. Então, eu deixo primeiro a ideia vir. E ela vem mesmo, assim. Ela vem quando eu tô no sofá assistindo uma TV. Ela vem quando eu tô lendo livro. Ela vem quando eu tô dirigindo, tô parada no trânsito. E daí você anota pra você não esquecer? Ou você tem uma memória boa? Eu tenho. Ela fica. Isso é bom. Ela fica, assim. A maioria dos textos... eu fui celebrante do casamento de 2 primos. Que demais. Lá na Bahia. E passou um tempo, o discurso que eu fiz estava todo na minha cabeça. Uau. Mas sabe de onde vem isso? Não é só a questão da memória. De novo, eu escrevi aquilo de um lugar de tanta verdade que se você me perguntar, eu sei falar carta aqui agora. Um trecho dela tá aqui na minha cabeça. Eu escrevi uma carta de amor para vocês, mas ela não foi escrita só por mim. Todas essas pessoas aqui presentes fazem parte da história de vocês. Que lindo. Começa assim a carta. Mas por quê? De novo, eu não pedi pra IA escrever. Veio do coração. Eu conheço a história deles. Então, eu pus ali a nossa história. O que é a minha história com eles é repertório. Sim. É o que a gente viveu. Então, quando eu falo de escrita criativa, eu falo e peço muito para as pessoas olharem para histórias. Elas viveram. Seja esse chá aqui, que pode ser um exemplo muito simples, mas eu prefiro trazer esse exemplo. Eu quero dizer assim, não é difícil, não é distante. Sim. É muito mais acessível do que você parece, assim. Mas sei também que talvez entre uma coisa de dom, de gosto. Eu gosto muito de escrever. E tem empresas que não têm esse serviço, né? Quer descrever... A Lívia vai criar um produto agora, chá com biscoito. Como é que ela faz esse manifesto dela? Como é que ela escreve isso? Tudo bem se a Lívia não souber. Eu escrevo. Né? Então, a escrita criativa vem desse serviço... Legal. De traduzir em palavras a essência do seu negócio. Da empresa. Você falou de leitura e puxou meu filho de 17 anos, né? Ele tem muitos livros, mas assim, ele gosta de uma específica, que é o tal do mangá, né? Sim. Que é o que lê de trás pra frente, né? E até eu entender, no começo eu falava, mas você tem que ler tal livro, não sei o quê. Aí um dia a psicóloga dele falou, Lívia, é leitura. Também acho. É conhecimento. Ela tem tá palavra certíssima. ali. E até, sabe, demorou pra eu entender, mas hoje eu incentivo. A gente tá indo no shopping, vamos na livraria? Perfeito. Tá bom, mãe, eu quero tal livro. Ele tem uns livros desse tamanho e ele lê muito rápido. Que legal. Você já leu o livro? Já. E ele tem a gente fez a casa recentemente, reformou lá, fez uma estante pra ele colocar os livros dele, e ele arruma do jeitinho que ele quer. Legal. E assim, eu não vou, cara, não consigo que ele leia o Machado de Assis. Não dá. Não precisa. Eu já entendi, né? Sabe por quê? Mas Porque eu acho que... Lucas, não faz isso, Lucas. Pelo amor de Deus. A gente teve que ler Memórias Póstumas. Tá passando Teve mesmo. Você releitou, né? É isso. Pelo amor de Deus, Teve, Lívia. Lucas. Gente. Desculpa, E aí, Mari, o que a gente faz agora pra continuar, né? E aí, que esse Lucas botou uma pitada de sal. De sal aqui, né? Mas Lucas tem toda a razão. Eu acho que se você puder abrir a porta da leitura, para quem quer que seja, pelo prazer, vai ser muito melhor do que pela imposição. Sim. Muito melhor. Se ele gosta de ler esse tipo de literatura, compra 20 livros desse para ele. Eu tô comprando sempre. Lívia, se você me perguntar, Mari, pra onde você vai final de semana? Adivinha onde eu vou estar? Dentro de uma livraria.
É mesmo? Mas assim, É o seu passeio preferido. eu conheço muitas. Eu conheço, assim, olhar uma estante. Você falou da sua casa agora. E é isso, assim, o exercício. Eu já visualizei uma estante cheia de livro. Assim, E cada livro, quando eu abro, ali tem um mundo. Tem amigas minhas que falam, Mari, você posta, assim, 3 livros no mês. Eu não conto. Eu só vou lendo, sabe? Assim, aquela história, cara, é de uma riqueza. Assim, você parar pra pensar que um autor ou fez uma história de verdade, uma biografia, ou contou um fato, né? Ou ele imaginou e criou uma história. É demais. É muita genialidade como consegue fazer. Eu tenho um sonho de fazer um livro Vamos tirar do papel, cheio de hein? crônicas. Eu tenho muitas crônicas escritas. Muitas, assim. E elas estão guardadinhas. Elas estão guardadas. E aí eu penso, assim, um dia a Arroio estava guardada e hoje ela já existe, então quem sabe? Sim. E de colocar isso para fora mesmo, assim. Eu acho que a leitura, ela nos leva para lugares muito diferentes, assim. Seja um hobby, né? Então tira você da realidade, mas ao mesmo tempo lhe dá muito argumento. Então, conhecer de temas diversos me deixa muito confortável para conversar de tudo um pouco. E aquilo que eu não souber, eu vou ter muita liberdade de dizer, Lívia, eu não sei nada disso. Não sei nada. Você quer começar de engenharia comigo? Chama outro. Não faço ideia o que é uma polia. Não sei. E tudo bem, sabe? Sim. Mas eu acho que a porta da literatura, ser pelo prazer, é uma porta que deve levar para um caminho muito mais longo do que aquele da obrigação, assim. Por isso que o Lucas Brinca, ele tem razão, assim. Quando é obrigado a ler uma memória, pode... Ai, o que é isso? Nem sei nem o que eu tô lendo, Sim, sabe? O seu filho deve estar amarradão lendo os livros Nossa, dele. ele fica ali horas Que e horas. delícia! Ele adora. Que delícia! E eu fico muito feliz. Que muito bom. Feliz. Assim, e que bom que você é exemplo. Eu também acho que isso conta muito, assim. Eu venho de uma educação, sobretudo de mãe materna. A minha mãe, para onde eu olhava na minha casa, tinha um livro. Que legal. Então, assim, em cima da mesa de centro, tinha flor e tinha livro. Isso é demais. A casa da minha mãe tem uma biblioteca. Assim, tem um quarto, um cômodo só de livro. Que demais. A minha irmã, ela é doutora em história. Ah, perfeito. Então, Bruna, na época do doutorado, meu Deus do céu, assim, ela recheou aquela biblioteca. Tem muito livro, eu chego lá, eu não vou dar conta. Eu tenho um Sabe por onde ditado. começar. Eu tenho um ditado que meus amigos se acabam de rir. Para mim é assim: é muito livro para pouca vida. Eu não vou dar conta. Você vai chegar na minha casa agora, 30% dos livros que estão lá, eu nunca nem abri. Mas pretende. Eu compro livro. Pelo simples Pelo prazer. prazer de comprar livro. Se você me perguntar, Mari, você é consumista? 0. Para livro, 120. 120%. O prazer de ver um título novo, de ler uma crônica daquele livro, alguém indicar, nossa, aquele que o fulaninho indicou, já tô comprando. Ótimo. E troco, e falo com outras amigas. Você já leu esse? E que prazer chegar na livraria e passar assim por uma estante dizendo, esse eu já li, esse eu já li. Demais, né? Porque ali, é aquilo que você falou, Lívia, assim, conhecimento é o que é meu de verdade. Essa roupa eu comprei, isso aqui eu passei numa loja. Mas conhecimento é meu. É meu, assim. Então... E eu acho que ele se multiplica quando eu compartilho, sabe? Então, cada vez que eu compartilho conhecimento, ele se dobra dentro de mim, assim, ele aumenta. E é muito bom te ouvir compartilhando esse conhecimento, porque eu tô aqui encantada. Mari, eu tô encantada, viu? Ai, que bonito. Não me faça chorar de novo. O Lucas já tirou... Cadê o lenço, Lucas? Lucas já tirou o lencinho da mesa. Não vou chorar. Eu tô muito feliz, assim, Lívia. Eu tô num momento muito feliz. Tendo absoluta certeza que quando junta aquela equaçãozinha, o lugar certo, da hora certa, com a pessoa certa. Se fosse a Mari de 25 anos atrás que começou, não teria tanto assim para falar. Né? Então, é o tempo, é o lugar e a pessoa no lugar certo, assim. Eu tô muito feliz e grata pelo convite, assim, tô muito à vontade de estar aqui com vocês, mesmo, assim. Muito bom. Muito feliz. Mari, a gente tá caminhando, então, pro final do nosso bate-papo. Depois eu quero trocar contato contigo, para você me indicar livro, pra gente conversando. Com certeza, porque eu gostei querida. muito de você.
muito da sua experiência, muito da sua marca, é demais, fantástico. E eu queria finalizar te perguntando uma coisa específica. Eu anotei aqui, eu falei, se você pudesse, hoje, dar um abraço Royo em uma causa, ou uma marca, enfim, em alguma coisa que foi sua, que você criou mesmo lá atrás, né? Ou que você desenvolveu, qual seria esse abraço? Em quem você daria? Ou no que você daria? Enfim. Se pudesse ser só um, eu vou responder que a Royo quer muito abraçar o tema da educação. Legal. Eu quero muito fechar uma parceria de trabalho, um contrato com uma rede de ensino, com quem, de fato, atua na ponta com aquilo que é a minha maior crença. Eu falei aqui durante a nossa conversa que eu acho que a educação transforma. E eu sinto, em algum momento, a educação, no fim, né, na essência, indo para um lugar de muita mercadologia. E eu tenho um sonho que possa ser um sonho utópico, mas eu acho que, se não tentar, como saber? De colocar a essência na educação. De falar sobre a educação como um viés de transformação. Quem é educado, quem faz uma faculdade, e que privilégio, e ao mesmo tempo que pena que eu faço parte de uma bolha nossa, né? Uhum. Nem todos podem ter isso que nós tivemos. Sim. Mas quem passa e que tem a felicidade de passar por uma jornada educativa é uma pessoa completamente diferente. Sim. Então, construir uma narrativa para uma instituição de educação, faculdade, escola, onde o ponto central da educação seja a transformação. Eu desejo muito, assim. Eu ainda não trabalhei com esse segmento de educação e eu desejo que a Royo abrace mesmo, assim. Eu queria muito trabalhar com isso. Saúde e educação, mas a educação vem muito na frente. Muito na frente, assim. Eu quero que as pessoas entendam que estar numa sala de aula, seja a escola, seja a faculdade, não é chato. É o que vai fazer você ser alguém de verdade, assim. Porque você escolheu aquela faculdade, muitas vezes escolhe querendo, ou às vezes por acaso, não sei o que, fui para ali. E a escola como um caminho, assim. Eu tenho as melhores recordações da minha jornada escolar. Assim, as minhas professoras... A minha mãe fez uma escolha por uma escola muito ligada à arte e à educação lá em Salvador. Eu sou fruto disso, assim. Uhum. Então, não acho que seja utopia. Eu quero muito colocar a sua palavra, a essência na educação. Uhum. Quero muito colocar a sensibilidade na educação. De novo, assim. Ficou muito mais fácil, você paga e entra... Cadê aquilo que é o essencial? Eu quero que essas pessoas que vão para fora... Porque eu quero encontrar no mercado de trabalho pessoas assim, né? Que tenham para falar. Então, se eu puder contribuir com esse lugar de educação, eu vou ficar muito feliz. E eu desejo que você que você realize esse seu desejo. Obrigada, querida. Do fundo do meu coração. Obrigada. Ai, Mari, eu agradeço a sua presença. A gente vai finalizar agora. Agradeço por você dividir um pouco da sua experiência com a gente, da sua história, né? E eu desejo que a Royo, ela alcance lugares, assim, inimagináveis, né? E que você tenha muito sucesso à frente da Royo. Tá Obrigada, Ali, pelo convite, pela escuta e pela troca. Se você quiser usar aquela câmera ali para poder falar, né, se despedir, enfim, falar um pouco mais sobre a Royo, fica à vontade. Eu quero agradecer a audiência, a todos que ficaram até aqui, esse bate-papo. A Royo tá nas redes, é @RoyoBrand. Lá vocês conhecem um pouco mais da história, do propósito, dos serviços. E fala assim, tá aparecendo aqui, ó. E tá aparecendo aqui, o Lucas já providenciou, muito obrigada. E vai ser uma delícia trocar e conhecer individualmente cada um de vocês. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, querida. Mari, muito obrigada, bom, viu? Obrigada. E é isso, gente. Assim a gente encerra mais um episódio do podcast Mundo Empresarial. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui, acompanhando esse papo com a Mari Esmerim. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Isso ajuda demais nosso conteúdo a alcançar mais e mais pessoas. Esse podcast é uma produção da Global Media e se durante esse episódio você entendeu o quanto a comunicação pode transformar a história da sua empresa ou da sua marca, saiba que você também pode contar ela aqui. Vem falar com a gente, tá bom? É só acessar o nosso site ou as redes sociais da Global Media e falar com a nossa equipe. Tá aparecendo todos os contatos aqui também. Vai ser um prazer mostrar o seu negócio para o Brasil inteiro, viu? A gente se vê. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.